Podemos? Só um minuto, já vai iniciar. Já tá gravando. Agora voltou a aparecer o vermelhinho aqui. Tá? No meu não, mas tá bom. Tá lá, pode começar. Tá aparecendo gravando para todo mundo? Pra mim, tá. Tá sim, tá aparecendo. Tá, então eu vou começar. Tudo bom, gente? Eu vou falar com vocês hoje sobre o meu projeto de tese, né? Que consiste no desenvolvimento e validação de uma metodologia para avaliação de substâncias ativas nanoestruturadas ou não nanoestruturadas em Drosophila melanogaster, né? O projeto ele é mais especificamente da área de biologia e nanotecnologia, mas vai ter um bom trabalho também de análise computacional, né? Então pega também aí as 3 áreas do programa de nanobiosistemas, né? A orientação desse projeto fica por conta do professor Francisco, da professora Marisa, né? Temos também como colaboradores os professores Theo Luiz e Ana Cristina, do campus do CCS, na Ilha do Fundão, né, da UFRJ. A professora Marisa é do LNCC. E vamos começar a falar do projeto. Atualmente, quando você fala de um medicamento, né, um novo medicamento, ele surge porque de cada 10 mil moléculas promissoras, aproximadamente, né, só uma vai virar um novo medicamento. Por quê? Porque essas moléculas, elas antes de serem autorizadas para serem comercializadas como medicamentos, elas são testadas, primeiro numa fase pré-clínica, depois num teste clínico. Na fase pré-clínica, você tem o maior número de reprovações, vamos assim dizer, dessas moléculas, né? Depois, na fase clínica, vai ficando cada vez mais afunilado devido aos testes, né, as etapas dos testes, e só uma que vai virar um produto. Esse processo é muito caro, né? Desde a fase pré-clínica à fase clínica, esse processo é muito caro. Na fase pré-clínica, os estudos atualmente são feitos em culturas de tecidos e camundongos, tá? Desculpa, camundongos não, em animais mamíferos. Podem ser camundongos, cobaias, o famoso porquinho da Índia, né? Cães, porcos, macacos, tá? O que acontece? Na cultura de tecidos, você consegue ter uma boa noção dos dados necessários para essa substância. Que dados é esse que se busca analisar nos testes pré-clínicos? Os dados relativos à toxicidade aguda e em doses repetidas daquela substância, né? A toxicidade reprodutiva, a genotoxicidade, tolerância local dessa substância, carcinogênese, e os dados que mais se busca conhecer nessa fase de estudos pré-clínicos, que são os dados chamados de ADME, referentes à administração, distribuição, metabolismo e excreção dessa droga, né? Tudo se busca verificar nesse teste pré-clínico. Muitos dos resultados em vitro, são bastante promissores. Só que a célula que está em cultura, ela não tem o mesmo metabolismo que ela apresenta quando ela está dentro de um organismo. Por isso a necessidade atual de você pegar as substâncias e testar em animais. Entretanto, esse modelo animal ele vem sendo muito questionado também. O uso de animais mamíferos vem sendo muito questionado porque está certo que essa substância vai passar por uma metabolização dentro do organismo desse animal, mas não existe um modelo animal preciso que garanta que aquela substância vai ser efetiva e não tóxica no ser humano, né? Estudos recentes mostram que todos os medicamentos para asma e doenças respiratórias conhecidas hoje em dia, você não tem um modelo animal que seja eficiente, né? Você testou em animais, mas nada garante que esses medicamentos vão realmente ser eficazes em seres humanos. Somado a esse questionamento cada vez mais constante da eficácia dos modelos em vivo, nós temos, hoje em dia, também uma crescente onda de busca
da questão relativa aos direitos dos animais, a questão relativa aos testes em animais. E um artigo de 2016 de Freire, né, tem outros dessa mesma data, mostram que cada vez se prega mais o que os europeus chamaram de prática dos 3 R's, Reduction, Replacement e Refinement. Redução do uso de animais, substituição desses animais, das metodologias de testes pré-clínicos atuais e o refinamento das metodologias mais novas, né? Esse dado mostra, esse gráfico em cima mostra que os testes in sílico, que estão aqui em amarelo, e os testes usando drosófilas e esse outro ser unicelular, agora fugiu o primeiro nome, cresceram muito entre o período de 90 e 2015, tá? C. elegans também aumentou bastante. E o que nós observamos é que drosófila também é um animal, mas é considerado como uma solução para os testes em mamíferos, que é um animal invertebrado, né? É um inseto. Então, o uso dele não é um problema para essa questão de testes em animais. Segundo, até as agências reguladoras de medicamentos vêm preconizando. Para você ter uma ideia, desde 2009 é proibido a comercialização de novos cosméticos na Europa se esses cosméticos tiverem sido testados em animais. Só pode-se fazer teste em modelos in sílico ou utilizando outros organismos como drosófilas e seres invertebrados. A Europa pretende, até 2050, banir os testes em animais também para medicamentos. Então, cada vez mais importante o desenvolvimento de técnicas que visem a substituição de mamíferos nos testes de novas substâncias. Você vê que nesse mesmo período, eu tenho esse outro gráfico aqui embaixo, que mostra que a maior parte dos animais, o uso de boa parte dos animais caiu, né, como porquinhos da Índia, ratos se manteve um pouco estável, mas você vê camundongos cresceu, né, cães está instável, mas os coelhos também, que eram muito utilizados, principalmente para testes de cosméticos, né, alergia de produtos nos olhos e na pele, também caiu bastante nesse período entre 90 e 2015. Bom, o que nós propomos? Estamos propondo justamente um aperfeiçoamento, na verdade, um desenvolvimento de uma nova metodologia usando drosófilas. Né? Por que drosófilas? A drosófila é um modelo muito relevante para a investigação na saúde humana. Embora tenha um genoma pequeno, 4 cromossomos e cerca de 14 mil genes, né, boa parte desses genes são ortólogos, ou seja, encontra alguma semelhança nos seres humanos. E aproximadamente 75% das doenças conhecidas hoje, doenças de origem genéticas ou metabólicas ou imunológicas, você tem alguma semelhança genética, um gene ortólogo da drosófila em seres humanos, na verdade, das doenças de seres humanos em drosófilas. Então, isso é muito útil para você pesquisar, né? Por isso que essa mosquinha é muito bem-vinda, né, nessas pesquisas relativas a testes de novas substâncias ativas. Um outro motivo é que o ciclo de vida da drosófila é muito rápido. A temperatura de 25 graus, entre 10 e 12 dias, ela fecha o ciclo de vida completo, da fase de embrião até a fase adulta. Se aumentar a temperatura, você pode diminuir um pouco esse ciclo, e nos períodos em que a temperatura está mais baixa, o ciclo aumenta. Tá? Mas na temperatura média de uma estufa, entre 10 e 12 dias. Elas precisam ser replicadas, né? Além disso, os cromossomos sexuais de drosófila são iguais aos dos seres humanos, ou seja, a fêmea é XX e o macho é XY. Você tem um animal que tem um ciclo de vida diploide muito semelhante ao nosso. Isso é muito interessante, tá? O que hoje em dia é feito? Né? Atualmente, os testes toxicológicos em drosófilas são chamados de drosofilotoxicologia, tá? As aplicações delas são inúmeras. Você tem aplicações para verificação de mutações somáticas,
teste de recombinação e determinação do IC50. IC50 é a dose mínima daquela substância que pode ser, que tem um efeito desejado e que não apresenta, né, efeito adverso, ou que tem os efeitos adversos bastante minimizados e que poderia ser utilizado nos testes em outros animais ou em seres humanos. Mas isso a gente já pode fazer essa verificação em drosófila. A limitação, como falei anteriormente, alguns genes das drosófilas a gente não tem equivalente, né? Então, vice-versa, né? Alguns genes humanos não têm equivalência na drosófila, então isso dificultaria o uso amplo e total das drosófilas para esse tipo de teste na fase pré-clínica. Tá? Só para ter uma noção, alguns desses exames são feitos sem a necessidade alguns desses testes pré-clínicos são feitos sem a necessidade de análise molecular, basta uma análise morfológica. Aqui é um olho de drosófila normal, tá? E aqui é um olho de drosófila, né, que o embrião foi exposto a uma substância química mutagênica, né, que causou essa diferenciação morfológica. Isso você observa com uma boa lente de aumento, né? E depois pode-se verificar quais os genes que foram afetados aqui, né? Pode ter sido feito um ganho ou uma perda de função de algum gene, né, da drosófila que seja humano, homólogo, por exemplo, a um gene humano ligado a câncer, tá? Então, é fácil utilizar esse animal como modelo em vários momentos, né? Atualmente, você pode fazer os testes em embriões, tá? Ou em animais adultos. A injeção é uma das formas de administrar a droga tanto no embrião quanto no animal adulto, e também a alimentação, tanto no embrião quanto no animal adulto, pode ser feita dessa forma, a administração dessa substância em alimentação. No adulto, você pode também aplicar por aerosol ou decapitando o animal e gotejando a substância no corpo, né, no local da cabeça. Quais os problemas atualmente encontrados nessas técnicas, né? A larva e o adulto, alimentados com comida contendo determinada substância ativa, é muito questionado o dado dos resultados obtidos, porque nada garante que a mosca A coma a mesma quantidade de comida que a mosca B, né? Então, os efeitos podem ser variáveis por causa da quantidade de comida ingerida, tanto pelo animal quanto pela larva, né? O mesmo vale pela aplicação em aerossol, né? Nada garante que um animal vai inalar aquela substância pelo mesmo tempo que a outra. Pode morrer, pode não absorver a mesma concentração por algum motivo, né? Aqui na decapitação, o problema é que esse animal vai metabolizar muito rapidamente, mas você não consegue observar o posterior, né, um dia depois, 2 dias depois, o efeito dessa substância no animal, já que ele vai estar morto, né? Nós pretendemos utilizar essa mesma prática de injeção, né? Na verdade, nós estamos propondo uma microinjeção, né? E qual a vantagem da microinjeção? Você garante que toda a mosca ou toda a larva que receber aquela microinjeção vai estar recebendo a mesma concentração, a mesma dose daquela substância ativa. Isso é um parâmetro muito importante para um teste pré-clínico. Quais as amostras que nós vamos analisar, né? As amostras podem ser obtidas da mosca inteira, dos tecidos ou órgãos específicos? Sim. Nós podemos utilizar adultos, larvas, alguns órgãos específicos, como ovários, testículos, intestino delgado, grosso, glândula salivar. Qual que a gente vai usar? Esse gráfico aqui é muito bom para responder essa pergunta, né? Quando você compreende melhor o metabolismo do animal, você percebe que, dependendo da via de aplicação da substância, você vai ter um alvo diferente para você analisar.
A nossa forma é a injeção, né? A injeção, a substância vai cair direto na hemolinfa. Para quem não lembra, né? Os insetos são animais que têm sistema circulatório aberto, eles não têm um sangue, eles têm uma coisa chamada hemolinfa. Faz o mesmo papel do sangue, mas tem características bastante distintas, né? Celulares e presença de proteínas que são bem distintas do sangue dos animais vertebrados. Mas, da mesma forma, a hemolinfa vai ajudar na distribuição dessa substância. Ela vai ser distribuída para sítios alvos, vai ser distribuída para um órgão do animal chamado corpo gorduroso. Esse corpo gorduroso vai distribuir esses metabólitos, vai começar a metabolização dessa substância. Esses metabólitos voltam para a hemolinfa, né? E vão ser processados pelos túbulos de Malpighi, que são análogos aos rins, ao intestino grosso e depois excretados, eliminados do organismo. Beleza, mas qual órgão que nós vamos analisar? Se nós estudarmos uma substância conhecida, como, por exemplo, a cisplatina, sabemos quais são os órgãos alvo dessa substância. Então, você pode isolar aquele órgão, ovário nas fêmeas, testículo nos machos, e ver a diferença da expressão do animal após a microinjeção e aquele animal que não recebeu a microinjeção, né? Com isso, ter um bom parâmetro de análise, de comparação, para perceber o que está acontecendo, se aqueles genes foram expressos são sintomáticos de toxicidade ou não, né? Mas uma substância nova, como que nós vamos testar se nós não sabemos o sítio-alvo? Um dos nossos objetivos é testar uma substância que está sendo desenvolvida pelo professor Tel, da Faculdade de Farmácia. Ninguém sabe quais são os órgãos dessa substância ainda. Então, como que nós vamos testar, né? O que nós vamos extrair da mosca? Pode ser feito um teste analisando o animal inteiro ou analisando essas estruturas que estão aqui, corpo gorduroso, túbulos de Malpighi, intestino grosso. Porque certamente essa substância vai passar por esses órgãos, né? Atualmente tem a literatura está bastante rica mostrando o que tem sido feito em drosofilotoxicologia. Ela já é um modelo bastante conhecido para estudar substâncias já conhecidas inibidoras do câncer. Para estudar também a fisiologia do câncer. Neurotoxicidade, doenças neurodegenerativas, resistência a inseticidas, né? Feridas epiteliais, né? A fisiologia, os genes ativados nesse processamento nas drosófilas, toxicologia em geral, cisplatina, né, pelo método antigo, mas ainda bastante usado, que é o SMART, que verifica as mutações e recombinações, né, teste rápido de verificação de mutações e recombinações, mas analisa DNA. A nossa proposta é analisar os genes expressos, ou seja, isolar o RNA desse animal para ver quais genes foram expressos. A drosófila já é um modelo bastante conhecido e utilizado para entender o alcoolismo. Estudos mostram que a inibição do gene MF2 aumenta a resistência da mosca à sedação por álcool, né? E é um estudo bastante novo, bonito. Outros estudos estão mostrando outros genes que possam estar envolvidos no metabolismo do álcool, mas esse gene MF2 tem um homólogo no ser humano. Isso pode explicar o alcoolismo em si no ser humano, né? Nanopartículas, diversos estudos atualmente já foram feitos para mostrar efeitos tóxicos de diferentes nanopartículas nas drosófilas. E o interessante é que esses testes de nanopartículas também muitas vezes são visuais, tá? Não precisa fazer uma análise genética inicial, você percebe a toxicidade simplesmente fazendo isso aqui, ó, né? O controle, as mosquinhas colocadas em meio de cultura, comendo direitinho.
quando se coloca micropartículas de prata, né, a drosófila não consegue comer bem essas micropartículas, porque são grandes, então elas continuam vivas de boa, né? Mas as nanopartículas entram no organismo, são metabolizadas e o resultado é esse. Cadê as drosófilas? Né? As nanopartículas de prata, e tem vários produtos com nanopartículas de prata sendo comercializados hoje em dia para o ser humano. Será que isso faz mal para a gente também? Isso é uma resposta que ninguém dá. Inclusive, no começo da pandemia da Covid, uma empresa brasileira começou a vender spray com nanopartículas de prata para descontaminar ambientes de transporte público, como vagões do metrô e ônibus, né? Será que as pessoas que depois andam nesses ambientes vão estar sendo submetidas a algum problema, a alguma substância que vai ser tóxica para elas no futuro, né? Depois dessa análise, você pega os animais sobreviventes e aqueles que estão mortos e faz análise genética para ver quais são os genes que estão envolvidos nesse processamento, obviamente, né? Aqui é uma etapa desse teste do modelo de estudo de toxicidade em nanopartículas, com nanopartículas, que é muito interessante, dá para a gente verificar os efeitos agudos e crônicos das nanopartículas, né? Após a ingestão pelas drosófilas, né? A gente consegue ver efeitos de fecundidade, efeitos do tempo de vida e sobrevivência, genotoxicidade, e até mesmo, no caso dos efeitos agudos, uma possível efeito metabólico, como alteração da pigmentação da mosca. Tá? Como nós pretendemos fazer o RNA-seq, ver a expressão dos genes após o desafio com a substância, nós vamos precisar fazer um trabalho de computação muito grande, e essas ferramentas que estão aqui são ferramentas computacionais que tem praticamente todo o genoma da drosófila já bem caracterizado, muitas vezes já separados por órgão, por condição, como câncer, né, que já foi estudado, por fase do ciclo de vida. Então, nós podemos fazer depois a comparação dos nossos dados com a literatura para fazer a validação desse RNA-seq, tá? Já que estamos falando de RNA-seq, eu vou falar dos protocolos que nós pretendemos usar, mas basicamente dos protocolos relacionados a RNA-seq. Sunbrook e Green têm protocolo de extração de RNA total muito simples, o que eu pretendo utilizar, porque ele é muito simples, ele requer o uso de reagentes facilmente encontrados, não muito caro, não precisa de equipamentos mirabolantes para você fazer essa extração da RNA, né? Precisa somente que o teu ambiente esteja livre de RNase, e tem um protocolo para você verificar se o teu ambiente está livre de RNase para fazer a extração de RNA, porque o RNA é muito lábil, né? Ele se degrada muito rapidamente. O RNA-seq, ele tem bases hoje em dia cada vez mais numerosas, que contemplam os dados, né, de RNA-seq de drosófila. Aqui eu trouxe 2 artigos, né, para mostrar isso, né, um de 2020 e outro de 2029, que falam de atlas de célula única para câncer, né, na verdade, de células de ovário de drosófila, tá? De linhagens de células de ovário de drosófila adulto. A língua está travando aqui. E a expressão de genes no corpo como um todo da drosófila. E os resultados são esses aqui. Como que a gente vai estudar isso, né? Isso aqui, aquele atlas, mostra isso. Olha que interessante. Aqui eu tenho genes que foram analisados, que foram estudados. O Foxo está aqui, professor que você gosta tanto, né? Eu acho que tenho o MIC aqui, né? E aqui são as linhagens celulares, são as células, melhor dizendo, isoladas da mosca, mostra o nível de expressão. Então, quanto mais rosa, maior o nível de expressão, quanto mais azul escuro, menor o nível de expressão. Então, a gente consegue ver que esses genes aqui, eles são expressos nessas células, mas não são expressos nessas células, né? E
Isso é um mapa muito legal que pode dar para a gente uma ideia muito boa do que está acontecendo com a mosca, obviamente após o desafio com uma substância ativa conhecida ou não, né? E esse é aquele segundo artigo que falava cartografia, né, da expressão genética cartográfica. Isso aqui é muito interessante, que eles fazem análise de RNA por célula individual, tá? Fazem um screening, célula individual, você monta um mapa virtual dos genes ativos de cada célula, faz a contagem. Isso aqui que parece uma hibridização, na verdade é uma hibridização virtual, tá? Onde, pelos genes que foram detectados nessa análise aqui, eles mostram como deveria estar ativo no embrião, já que esses dados foram feitos a partir de embrião de drosófila, né? Durante o desenvolvimento embrionário, baseado nesses genes que foram ativados, detectados aqui nesse screening, né? Então, isso não é uma hibridização verdadeira, né? É uma hibridização virtual. Achei isso aqui muito interessante, tá? Projeto, atualmente, como é que está? 0 de bancada, por motivos óbvios, mas já cursei essas disciplinas, né? Faltam algumas poucas, que já estão 2 em curso. Eu peço desculpas, professor, mas eu procurei aqui a cópia do meu livro para botar o título do livro, mas não achei, só aparece que eu ajudei a escrever o capítulo 5, se não me engano, do livro, tá? E o andamento do projeto está nesse pé, tá? Agradeço a todo mundo do nosso grupo, ao LNCC, que é o laboratório que eu vou fazer as análises de RNA-seq, né? A UFRJ como um todo, mas principalmente está desatualizado, né? Mas a UFRJ Xerém, mas eu não achei o símbolo novo, é o UFRJ Duque de Caxias, e a FAPERJ, que está financiando a gente, a nossa pesquisa, tá? É isso. Eu vou interromper aqui a apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, estou aqui para ouvir. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Muito obrigado. Gostei muito da apresentação.